Olá, graça e paz, eu sou o César Tássio, estou mais uma vez aqui gravando esse vídeo para fazer o comentário do livro O Homem Espiritual, do Watchman Nee. Nós já estamos aí vários vídeos fazendo esses comentários e vamos para mais um. Nós já entramos no capítulo 3, que fala sobre a queda do homem. É esse capítulo, eu quero dar continuidade ao que nós começamos no outro vídeo, sobre essa queda, a consequência da queda do homem lá no Jardim do Éden, quando pecou. Então vamos começar aqui na página 56 do livro que eu tenho, que é da editora Betânia, o primeiro volume da editora Betânia, a edição de 2002. Página 356. O homem original sucumbiu à morte quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Com isso, desenvolveu a vida da alma de forma exagerada. Então, na continuidade daquilo que a gente tem falado, corpo, alma e espírito. Quando o homem foi criado, Deus deu o espírito ao homem, soprou nas suas narinas. E quando soprou nas suas narinas, formou-se então a alma, que é sede da personalidade, sede dos desejos, da vontade, do pensamento, das emoções. E então, quem comandava antes da queda no pecado, a vida do homem, era o espírito. Mas, com a queda, o que aconteceu? A alma passou a ser a dirigente da vida do homem. A queda proporcionou isso, Então, hoje, nós somos guiados pelos pensamentos, pelas nossas emoções, sentimentos. Isso é quase que chover no molhado, não precisava eu falar isso aqui. Mas é preciso entender que, antes disso, quem governava o homem era o espírito. Nós não vivíamos por essas situações, não vivíamos pelas emoções, não vivíamos pelos pensamentos, vivíamos comandados pelo Espírito. E como o Espírito de Deus estava em comunhão com o homem, esse homem então era comandado pelo Espírito de Deus também. Então vamos continuar nessa ideia aqui que ele está comentando. Ao tentar responder à tentação, à serpente, quando a serpente indaga, a mulher exercitou a mente, desobedecendo ao espírito. Não resta dúvida de que a pergunta de Satanás estava cheia de erros. Sua principal motivação era simplesmente incitar Eva a fazer esforço mental. Então, a astúcia de Satanás, da serpente, foi tocar na mente, no pensamento, provocar a mulher a pensar. Então, aquela pergunta que a serpente faz provoca o pensamento da mulher, o raciocínio, que ainda estava inicial e não tinha ainda alguns traquejos da mente do homem hoje. Apesar de ser uma mente pura, um espírito puro, a sua mente ainda não estava dentro dessa capacidade desenvolvida. Então, veja lá no versículo 6, de Gênesis 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tudo coisas da alma, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Foi assim que Eva enxergou a questão. Primeiro, Satanás provocou a curiosidade de sua alma. Depois, avançou, apoderando-se de sua vontade. Resultado, ela caiu em pecado. Então, esse modus operandi de Satanás
já começou ali, em Eva, né? Primeiro, ele provoca curiosidade. Geralmente o pecado começa assim, né? Você vai ver, olhar, ouvir, ou fazer alguma coisa por curiosidade. E depois, então, você tem a vontade. Primeiro a curiosidade, depois a vontade, o desejo, o que a Bíblia chama de concupiscência. A concupiscência da alma. O que é? É o desejo. É o desejo para o pecado. É o desejo que conduz ao pecado. O desejo ainda não é o pecado. Ele não é o pecado ainda, mas é o caminho para o pecado. Se você está desejando alguma coisa ilícita, então você está no caminho para o pecado. Foi o que aconteceu com Eva. Satanás sempre usa a necessidade física como primeiro alvo de seu ataque. Então, faz parte do modus operandi de Satanás para agir contra nós. Destacar aqui também na página 57, diz: ela compreendeu de forma errada a proibição divina, interpretou-a como sendo produto de más intenções por parte do Senhor. Aquela ideia, né, do raciocínio. Satanás incitou o seu pensamento e instigou que ela pensasse errado. O seu raciocínio foi errado. A sua lógica foi errada, né? A tentação de Satanás alcança primeiro o corpo, depois a alma e, por fim, o espírito. E isso acontece até hoje, né? Até hoje. Satanás nos atinge no corpo, primeiro provoca nosso corpo, através da curiosidade, através do desejo. Aí vem a alma, que começa a pensar, a raciocinar sobre aquilo, né? E vem os pensamentos, vem as desculpas. Mas se eu fizer uma vezinha só, se eu fizer depois pedir perdão, e aí a coisa vai até atingir o seu espírito quando você peca. Então, quando você peca, você está atingindo o espírito. Vamos continuar. Após ser tentada, Eva emitiu sua opinião. Primeiro, a árvore era boa para se comer. Isso é, a cobiça da carne. Sua carne foi a primeira a ser despertada. Segundo, era agradável aos olhos. Isso é, a cobiça dos olhos. Agora, tanto seu corpo como sua alma haviam sido seduzidos. Terceiro, a árvore era desejável para dar entendimento, e isso é a soberba da vida. Então, primeira coisa, era boa para se comer, é agradável ao corpo, ela era desejável aos olhos, né? Cobiça dos olhos. E se é desejável aos olhos, desperta o desejo que está na alma. E desejável para dar entendimento, ou seja, a soberba da vida. Desperta a soberba de viver fora da presença de Deus. A queda do homem foi ocasionada pela busca de conhecimento. Por isso, Deus usa a loucura da cruz para destruir a sabedoria do sábio. O intelecto foi a principal causa da queda. É por isso que, para alcançar a salvação, o homem precisa crer na loucura da palavra da cruz, em vez de depender da própria inteligência. A árvore do conhecimento provocou a queda do homem. Olha que texto interessante, né? Talvez você nunca tenha visto por esse ponto de vista, de que a preparação de Deus para a fé, para que crescemos, ela passa por esse despertar, né, do intelecto. Ou seja, a crer em Cristo, receber a salvação, o resgate, a remissão do pecado, depende de você crer
fora do raciocínio da mente. Se você for pelo raciocínio da mente, você não consegue crer. Você não consegue ler a Bíblia e entender pelo raciocínio da mente. Como entender a loucura do nascimento virginal de Jesus, da concepção do Espírito Santo numa mulher, sem a participação do homem? Como crer que Jesus era essencialmente homem e essencialmente Deus ao mesmo tempo? Então são coisas que você não consegue enxergar com olhos do raciocínio mental, do intelecto. Você precisa ir muito além disso. Você precisa ter fé através, né, da crença, através do Espírito, despertar do Espírito. Você precisa crer no Senhor. Se pensar, você provavelmente não vai compreender. As principais funções da alma, né, são a mente, a vontade e a emoção. Então isso nós já falamos, é uma reafirmação. O homem respondeu: a mulher que me deste por esposa, ela me deu. Não disse, me enganou da árvore e eu comi. Obviamente, Adão não foi enganado. Sua mente estava lúcida e ele sabia que se tratava do fruto da árvore proibida. Comeu por causa de sua afeição à mulher. Então veja bem, né? Coisa interessante. Muitas vezes tem essa impressão de que a mulher enganou, seduziu Adão, né? Mas quem foi enganado foi a mulher. Ela, pelo menos, declara isso. Adão não diz que foi enganado, ele disse que a mulher lhe deu, né? E por que Adão comeu sem saber que era errado? Ele está dizendo aqui, comeu por causa da sua afeição à mulher. Tinha conhecimento de que as palavras da serpente eram um engano do inimigo. Pelas palavras do apóstolo, entendemos que Adão pecou deliberadamente. Ele amava Eva mais do que a si. Fez dela o seu ídolo e, por amor a ela, estava disposto a rebelar-se contra o mandamento do seu Criador. É lamentável que sua mente tenha sido anulada pela emoção e seu raciocínio vencido pela afeição. Por que é que os homens não deram crédito à verdade? Porque deleitaram-se com a injustiça. Isso é um texto que está em 2 Tessalonicenses 2,12. Não é que a verdade seja irracional. O que acontece é que ela não é amada. Por isso, quando alguém verdadeiramente se volta para o Senhor, com o coração e não com a mente, se crê para a justiça. Então ele está dizendo aqui que o problema do pecado não é saber o certo ou o errado. A maioria das pessoas sabem que está errando quando comete o pecado. O problema do pecado é o amor. Quem ama ao Senhor foge do pecado. Quem ama mais ao Senhor do que qualquer outra coisa foge do pecado. Mas quem ama outra coisa acima do Senhor vai viver no pecado. Foi o que aconteceu com Adão. Adão amou mais Eva do que o Senhor. E por isso ele pecou. Por isso ele caiu. Entenderam? Tão logo a alma peca, o espírito cai em trevas absolutas. Ela usa as coisas da carne, comer o fruto, para levar a alma do homem a pecar. Então veja o processo do pecado. Ele está falando aqui do processo do pecado, né? Então, quando o homem peca, ele peca totalmente. Não é só a carne, é totalmente. O homem peca totalmente. Enquanto o espiritual depende totalmente de Deus e se satisfaz plenamente com o que Deus deu, o que é da alma foge de Deus e cobiça o que o Senhor não concedeu,
principalmente o conhecimento. Todo pecado cometido por crentes e incrédulos resultam de atitudes de rebelião e independência. Ou seja, o pecado é muito mais do que cair no erro. O pecado é uma atitude. E que tipo de atitude? Em primeiro lugar, rebelião contra Deus, porque geralmente a pessoa ama mais outra coisa do que a Deus. Em segundo lugar, é independência. Quando eu peco, eu estou me declarando independente de Deus. É assim que é o ciclo do pecado. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado aqui por você assistir esse vídeo até agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Acione o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. E divulgue também, se você puder, esse canal aos seus amigos, a pessoas que você quer que ouçam também essas mensagens. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz.